Fala galerinha, tranquilo? Patrick aqui mais uma vez aqui. E como a galera pediu muito, falou: porra Patrick, você sabe reencarnação existe. Então eu resolvi fazer um vídeo verídico mesmo, um vídeo que foi experiência minha. Eu acredito na reencarnação, tipo, já pesquisei muito sobre ela. Então, solta a vinheta, negão, segura a granada aí, ó. Então, galera, voltando mais uma vez, como a galera galera do YouTube falou pra me falar sobre a reencarnação, porra, você sabe alguma coisa e tal. E aí, cara, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, foi na época que eu tava estudando muito sobre a reencarnação. Parece que bateu no momento certo, porque muitas pessoas, a reencarnação não existe, outras pessoas existe. Então é aquilo, cara, a informação tá toda aí, basta a pessoa querer procurar e saber. Porque a pessoa fala assim: eu não acredito. Porra, velho, você não acredita, mas você nunca procurou, você nunca pesquisou sobre o assunto. Porra, tem milhares e milhares de pessoas mesmo. Se você puxar aí no YouTube, reencarnação, casos verídicos. Eu tenho amigos que têm relatos de reencarnação verdadeiros, entendeu? Eu já chequei muitas famílias, cara, que teve histórias, tem histórias que tá totalmente catalogada como verídica, cara, de pessoas que morreram, pessoas que morreram e voltaram na outra vida e depois jurava que foi morto por certa pessoa em tal cidade, cresceu, depois foi lá naquela cidade, realmente tinha acontecido essa história e chegou a levar a pessoa no corpo, de chegar, ter boletim de ocorrência e tudo e ser preso, cara. Tem várias histórias dessas aí, de relatos verídicos, entendeu? Então, eu particularmente acredito, sem contar a minha história que eu vou contar pra você, que foi... a minha história foi em que é relacionado sobre minha mãe. Não foi nada que eu tava procurando sobre reencarnação. Foi uma coisa que eu tava já buscando sobre reencarnação. Eu já tinha toda a certeza absoluta que isso existia. Porque quando você chega num certo nível de espiritualidade, você atinge um certo nível de conhecimento, as coisas começam a fazer sentido. Você começa a limpar o seu paradigma e começa a sair da Matrix. Quando você começa a sair de fora da Matrix, você começa a enxergar o mundo todo ao seu redor. O que é esse mundo? Você começa a enxergar o quê? Um monte de largato? Um monte de negatividade? Um monte de cobra em volta. Você consegue enxergar toda o império draco-reptiliano que tá todo oculto, que ninguém, tá todo mundo dormindo. Todo mundo, os loucos, velho, os loucão. Os loucão é esses que estão sabendo que é. Quem é louco é quem sabe da realidade. E quem se acha aí que é sábio, que se acha o esperto, entendeu? Esse aí, velho, desculpa te falar, mas esse tá mais cego que o cego, porque a realidade é para aqueles que querem ver, é para aqueles que buscam conhecimento. Eis o ditado, entendeu? Eis o ditado: aquele que tem olhos que vê, meu irmão, porque através do conhecimento você se liberta. Então eu acredito, antes de ter acontecido isso, como eu falei pra vocês, eu já acreditava na reencarnação, então foi só mais uma prova, certeza que isso existe. Aí agora eu vou contar pra vocês a história que vocês vão ficar bolados. Então eu andei estudando muito reencarnação, mais de anos e anos. Eu já tenho mais ou menos... Eu comecei a estudar no mundo do esoterismo, eu comecei com 18 anos de idade. Eu tô com 32 anos de idade agora. Tô com 32 anos de idade. Então eu tô com mais ou menos 14 anos. Vamos botar 13 anos que eu tô nessa vida que eu comecei a buscar o conhecimento. E aí 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, só em reencarnação, estudando vários casos. Porque você tem que estudar vários casos, vários vídeos, para você juntar as coisas e você chegar num entendimento, numa lógica. Então esse caso com minha mãe foi o seguinte: minha mãe, ela viveu muito, quando eu morava no Brasil, que eu era pequenininho, a gente morava no Espírito Santo, eu tinha mais ou menos
13 a 14 anos, 13 anos de idade, ela namorava um cara. Só que a minha família, eles são tudo católico. Eles odiavam esse cara, eles não gostavam dele. Eu não era pequenininho, eu não entendia. Eles não gostavam desse cara. E depois que eu fui, agora que eu fui entender porque que eles não gostavam. Eles não gostavam porque esse cara, ele é espírita. E pra nossa família, quem mexia com o espiritismo era coisa do diabo, essas paradas de... aquelas coisas de religião, doutrina religiosa. Então o cara até era uma pessoa legal, ele tipo assim, ele gostava de hip hop, ele era um cara todo do rap, mas ele no fundo ele era uma pessoa boa, eu não via maldade naquele cara. Agora ele era uma pessoa que trabalhava, e tudo dava errado na vida dele. Não conseguia dinheiro, quando vendia, ele era vendedor, ele vendia coisas, os caras não pagavam, todo dia ele chegava em casa triste, minha mãe tava tendo a vida com ele totalmente ruim, tava tendo dinheiro. Então ela viveu muito com esse cara e tal. Depois ela acabou vindo para os Estados Unidos. E aí eles se separaram. Ela veio pra cá. Aí eu vou te contar outra história. Aí minha mãe, ela sempre teve um problema com sapo. Ela não podia ver sapo. Até hoje já tá um pouco menos, mas minha mãe, ela ainda tem esse trauma. Ela tem um trauma horrível de sapo. Sabe que a pessoa se vê um sapo, ela entrar em pânico, desmaiar. Eu já vi minha mãe desmaiando por causa de sapo. Se você pegar um sapo de peru e jogar nela, ela se joga da escada, se ela estiver em cima do segundo andar, se um sapo entrar no quarto, ela se joga lá de cima, velho. Ela tem um trauma tremendo. Aí, como eu sempre busquei conhecimento, e minha mãe sempre, quando ela tá com alguma dúvida de várias coisas, ela vem, filho, pô, pergunta seus anjos aí, pergunta o universo, você que tem um contato mais direto com o todo, pra ele me auxiliar nisso, o que é isso, o que é aquilo, eu vou e pergunto, e eu já tenho a resposta, tudo que eu pergunto pro universo, emano o meu pensamento, é certeira que no outro dia de manhã, até no final da tarde, a resposta vem. Aí ela conversando, a gente conversando sobre espiritualidade, aí minha mãe chegou e falou pra mim assim, filho, cara, eu queria descobrir uma coisa. E nessa época eu estava estudando reencarnação. Eu queria descobrir muito uma coisa. Eu falei, o que, mãe? Eu falei, pô, eu queria descobrir... será por que eu tenho esse problema com o sapo? Aí eu falei com minha mãe, mãe, eu não sou vidente, eu ainda não tenho visão, eu não tenho conhecimento, né? Eu não estou iluminado o suficiente para ter esse tipo de visões. A minha esposa, por exemplo, ela tem uma intuição sinistra. Ela é sinistra com a intuição dela, é muito apurada e na numerologia dela fala. Mas eu não tenho esse poder igual ela. A intuição dela deve tá batendo quase 0,5, 6. Mas aí minha mãe chegou pra mim e falou assim, cara, por que será que eu tenho esse problema do sapo, filho? Aí eu falei, mãe, sabe que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber? Eu falei, mãe, ou você teve um trauma quando você era pequeno, isso tá gravado no seu subconsciente, desde quando você era pequeno, tipo, você foi cercada num quarto, numa sala, e aí você tinha um sapo lá, ou isso vem de vida passada, isso vem de reencarnação passada. Pra mim, no meu conhecimento, foi a única lógica que eu tive. Aí ela falou, não sei, cara, mas eu queria tanto saber. Eu falei, mãe... Aí ela falou assim, pô, filho, já que você tem um contato direto com o Criador, direto, tudo que você quer, você consegue, tudo que você tem resposta, velho, você consegue resposta pra tudo. Pergunta pro todo, velho, pergunta pra Deus, ou seus anjos, né? Pergunta pra eles por que eu tenho esse problema com sapo. E pra ver se vem a resposta. Aí eu falei, beleza, por que mãe, você já perguntou? Eu falei, já perguntei, mas nunca veio a resposta. Eu falei, não, mãe, pode deixar que eu vou ver isso pra você. Aí eu acabei de falar com ela. No mesmo dia, quando foi de noite, que eu agradeço toda noite, quando eu levanto, eu fiz minhas meditações e emanei esse pensamento pro todo. Pedi pra ele que eu queria que ele me mostrasse no dia a dia, de alguma maneira, não sei como, que será como, é ele que é o todo, é ele que, né, é ele que manipula tudo, para ele me mostrar o porquê que minha mãe tinha esse problema com sapo. Cara, eu juro pra vocês, meu, ó, chega até a me arrepiar, eu juro pra vocês, porque eu tenho massacrado.
No outro dia ele me deu a resposta, velho. E eu fiquei imaginando assim, cara, como que ele vai me mostrar isso? Isso é em vida passada. E ele me mostrou direitinho. Aí, o que aconteceu? No outro dia eu fui trabalhar, a minha mãe me ligou, falou, e aí, filhote, como é que tá? Me ligou mesmo, só pra saber como é que tava, não sei o quê. E aí, filhote, como é que tá? Não sei o quê. Ela começou a me contar uma história lá, que aí, tava começando a falar de relacionamento. Do cara que ela tava, não sei o quê, do ex-namorado dela que ela teve um monte de problema. Ela perguntando, será que porque nós tava contando porque o cara tava passando com o ex-namorado dela foi devido ao que ela fez com o outro, mostrando pra ela que tudo que você emana volta, entendeu? E a gente tava conversando sobre isso. Aí com esse assunto aí que eu tava conversando sobre ela, a gente bateu em outro assunto que me deu curiosidade de perguntar pra ela sobre o Amarilton, o cara que ela viveu no Brasil, que era espiritismo, que aí foi que eu descobri, aí que foi que eu entendi tudo. Aí, tanto isso, eu achava que eles eram espírita. Não, tanto isso eu não sabia nem que o Amarilton era espírita, porque a mãe dele era crente, aqueles crentes fanáticos, o irmão deles era tudo crente, mas eles eram aqueles crentes, velho, que, porra, que não cortava cabelo, que, ó, andava assim na linha, velho, os caras crente mesmo. Aí eu fui e perguntei, e eu nem sabia que o Amarilton era espírita. Eu fui saber na conversa da mãe, depois que eu fui entender. Pra mim ele era crente também. Eu era novinho, nem sabia de religião direito. Aí o que aconteceu? Ah, o Amarilton, aí minha mãe começou a me contar. Ela falou assim, nossa, eu tentei, filho, naquela época, eu tentei me suicidar 2 vezes. Tomei um monte de remédio, parei no hospital, não consegui morrer, não morri. Depois passou um tempo, eu entrei em depressão profunda, porque as coisas não davam certo pra mim, o Amarilton não arrumava dinheiro, nós não tinha dinheiro, e eu entrei na depressão tão profunda que eu tentei me matar de novo. Aí na segunda vez, nossa família ficou desesperada, ninguém gostava do Amarilton, achava que ele estava fazendo coisa pra mim, porque ele era espírita e não era nada disso, o espiritismo que ele frequentava não tinha nada a ver, a galera era toda unida e tal. Aí eu falei com minha mãe, isso é tudo coisa de visão, entendeu? É a visão do povo. Aí eu falei, me conta, mãe, e aí o que aconteceu? Aí ela falou, ó, a sua tia conhecia o patrão dela, alguém lá da empresa dela, conhecia uma mulher que era tipo uma maga, chamava de Maga Branca. É uma mulher que ela tinha visão, ela olhava assim pra você, já enxergava sua aura, falava assim, já enxergava seu passado, ela conseguia conectar no seu passado com tudo, cara. Aí eu falei, como assim, mãe? Me conta essa história aí. Não, você nunca me contou isso. Então você tentou se matar, eu nem sabia da história. Me conta aí. Agora, rapaz, eu parei tudo pra escutar ela. Agora eu vou te contar. E aí sua tia me levou na mulher, cara. E aí a mulher, eu nem acreditava nisso, em coisa de espiritualidade, eu nem sabia que existia mulher que vivia esse negócio, mas eu fui nela que a mulher falou que ia me limpar. Cheguei lá na mulher, a mulher olhou pra mim, falou que eu era uma pessoa de muita luz, que eu tava numa missão muito especial no Brasil, lá tal. Falou que o Amarilton, o cara que ela tava, era passageiro. Falou que ela tava com ele. Aí ela falou que ele, na vida passada, olha o que a mulher falou com minha mãe. Isso minha mãe me contando. Aí ela falou assim, ó, o seu marido, esse cara, nossa, velho. Ela começou, a minha mãe falou assim com ela assim, falou, nossa, que a mulher fechou o olho e começou assim, nossa, eu tô vendo muita ruindade que esse cara fazia, velho. Fazia assim, cara, esse cara era um mago, ele era muito negativo, ele fazia ruindade para as pessoas. Cara, eu tô vendo muito sapo. E ela diz que minha mãe falava assim, que a mulher fechava o olho e falava assim, tô vendo muito sapo. Aí ela começou a ter a visão da casa dela. Ela falou, nossa, vocês moram num terreninho pequenininho. E começou a dar coisa da casa. Vocês tinham viveiros e viveiros de casa, na sua casa, com sapo. Aí ela começou a puxar mais. Aí falou, nossa, esse cara era o seu filho na vida passada. Esse Amarilton, o cara que você tá com ele, é seu filho na vida passada. Ele era o seu filho. E ele fazia magia negra, cara. Ele fazia magia negra.
ele era mago e ele fazia maldade, ele tava naquele aprendiz de feiticeiro, e ele fazia muita maldade com as pessoas, costurava a boca de sapo. Eu falei, como é que é, mãe? Sapo? Ele falou, é, filho. É, filho. A mulher falou que ele tinha muito sapo, nós tinha sapo lá em casa. Eu falei, e aí, mãe? E esse sapo aí? Ainda fiz assim pra ela, pra ver se ela se ligava. Ela, é, filho, ele falou que tinha sapo. O que tem um sapo? Mãe, o sapo. Ué, filho, mas que sapo? Mãe, o sapo, seu problema do sapo tá aí. Cara, seu problema do sapo tá aí da vida passada. Cara, bateu certinho, moleque. E eu falei assim, caralho, na mesma hora eu agradeci pra Deus. Falei, meu Deus do céu. Falei, a resposta veio assim, na tora. Quer dizer, minha mãe queria saber o problema do sapo. Eu pedi pra Força Suprema me mostrar. E através da história que a gente entrou no assunto, ele me levou lá atrás, no passado, uma coisa que eu nem sabia. E ela me contou da história. Aí eu entendi. O que acontece? Como ela era a mãe do Amarildo na vida passada e ela era a mãe dele, amava ele muito, eles moravam junto na mesma casa e ele fazia essas macumba, essas feitiçaria, ela agarrou muita mágoa, muito sofrimento, muita tristeza, muito... Sabe, imagina você ter um filho que tá fazendo maldade com as pessoas e você for a mãe dele. Imagina. Então, ela morreu com esse problema. Então, o que aconteceu? Ela tomou tanto trauma de sapo, ele fez tanta macumba com sapo, que ela tomou tanto trauma de sapo, que nessa vida que ela voltou agora, ela veio trazendo esse sapo, porque tudo que você vem da vida passada, você volta a repetir nessa vida e você atrai todo aquele trauma que você traz de trás. Então eu falei, mãe, tá aí o seu problema por causa de sapo, é por causa da sua vida passada. Ela, nossa, filha, é isso mesmo, cara, caramba, nossa, velho. Eu falei, tá aí, mãe, você não pediu pra me pedir o Criador? Você não pediu pra me perguntar pra você? Eu pedi, tá aí, eu pedi ontem à noite. Aí, hoje é o quê? 10 da manhã, já veio a resposta. Ela, cara, tudo faz sentido. Eu falei, tá vendo? Tudo que você passou lá atrás, você voltou agora no ciclo. Você agora nasceu, você tá desde pequeno com traumatização de sapo, que você não sabe por quê, que foi da vida passada. Você teve que passar na vida desse cara de novo, você vê que foi um período de 2 anos. Pra quê? Por causa que existe uma coisa chamada emaranhamento quântico. Se você mata uma pessoa, você agregou um emaranhamento quântico com ela. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que desemaranhar com essa pessoa. Você agregou um emaranhamento quântico nela, então você vai ter que tirar. Você só tira isso através de perdão, através de amor, através de você em contato com a pessoa, se gostando, tipo, amizade. Você só tira esse vínculo desse jeito. Por isso que essas pessoas que matam, esquartejam, roubam, esses caras estão... Cara, eles estão adquirindo uma lista de karma tão grande, velho, que eles vão ter que reencarnar várias e várias e várias vidas na miséria pra recuperar isso de novo, que é o único jeito de você recuperar. Aí, o que acontece? O cara, mas por que eu não lembro do meu passado? Você não lembra justamente por isso. Imagina se você lembrasse que o cara matou sua mãe no passado, que o cara fez matou você na vida passada. Você acha que você, ser humano, do jeito que não aguenta ver nem um cara dar uma olhada pra sua mulher, que você já tá arrumando confusão? Você acha que você, meu amigo, vai perdoar um cara desse? É lógico que não, velho. Então, o Criador, ele já tem os limites. Ele já sabe das coisas de antemão. Ele já sabe do que pode acontecer. Então, como a gente não tem espiritualidade o suficiente para levar isso, amor suficiente, né, agregado no nosso DNA, para a gente levar isso, então a gente tem um cérebro bloqueado em 7%, que você não tem como lembrar do seu passado. Tá tudo bloqueado, tá tudo aqui no cérebro. Mas por que a parte do cérebro tá bloqueada? Porque um humano tem 100% de cérebro e só 7%, ele usa 7%. E os outros? Quando chega numa certa parte do cérebro, isso foi ligado, isso foi fechado. A energia, ela chega, o circuito, ela chega até uma certa parte. Daí para lá, ele não está ativado.
Então não funciona, porque se tivesse ativado, a gente poderia fazer tudo. Você poderia controlar tudo, meu irmão. Você poderia controlar o universo, você poderia controlar o que você quisesse. Mas para você ter isso desativado, você tem que ter amor no coração. Você imagina um cara com todo o poder, com maldade no coração. E aí, como é que ficaria? A desgraceira. Você acabava, velho. Você acabava. Então, cara, essa história de reencarnação, particularmente, eu já acreditava 100% na reencarnação. Depois que minha mãe contou isso daí, depois que aconteceu, agora que eu acredito mesmo, velho. Porque, cara, bateu tudo certinho. Aí agora eu te conto. Aí eu falei com minha mãe, ué mãe, mas se ele era macumbeiro, ele não era macumbeiro nessa vida não, quando ele falou. Aí minha mãe falou assim, eles eram do candomblé. A minha mãe falou que a família dele inteira era do candomblé. A mãe, os irmãos, Amarilto. Aí depois de muito tempo, eles acharam que aquilo era do demônio. De alguma maneira, eu acho que eles faziam macumba pros outros de maldade. Eles acharam que era uma coisa negativa. E eles se converteram ao cristianismo. Só que só o Amarilto que foi pro espiritismo. Toda a família dele virou cristão. Quer dizer, você tá vendo que como uma coisa leva a outra, que leva a outra? Você tá vendo que tudo que você faz lá, você volta a ser de novo? Então, se ele era macumbeiro antigamente, nessa vida ele já nasceu numa família de macumbeiro, que eles nasceram no mundo candomblé. A mãe dele, com certeza não era a mãe dele, mas a mãe dele era uma macumbeira que ele se... É atração, meu amigo, é lei da atração, meu irmão. Tá tudo aí, meu irmão, na sua cara. A mãe dele voltou para a mesma família, eles nasceram, ok, de um tempo eles se iluminaram um pouquinho, pegaram um pouquinho de luz, foram para a cegueira, que é a outra religião também, mas tá melhor do que a macumba, já tá melhor. O Amarilto foi para o espiritismo, que também tá um pouco perto da realidade, mas também, entendeu? Tem muita coisa ali que eu não concordo, né? Mas cada um tem o seu pensamento. Não tô falando que tá errado, né? Cada um tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, entendeu? Todos têm um lado bom, todas as religiões, espiritualidade têm um lado bom. A verdade é que ninguém precisa de religião nenhuma, mas toda tem seu lado positivo. Mas os irmãos dele foram pro cristianismo e ele foi pro espiritismo. Quer dizer, porque como que ele já estava acostumado com candomblé, que candomblé acredita em espírito, ele já se adaptou mais no espiritismo, entendeu? Ele já foi mais pro espiritismo, então ele achou um lado mais positivo espírita, e as outras foi pro a religião. Então, você vê que tudo que veio lá atrás foi só repetindo, só foi repetição, entendeu? E aí, por isso que minha mãe, ao longo da vida dela, ela tá toda traumatizada até hoje, cara. Se ela vê sapo, ela entra em fobia, ela quer desmaiar, ela quer... Passa mal, cara. Minha mãe passa mal se vê sapo, passa mal mesmo. Então é isso, galera. Eu vou acabar aqui. Esse é o vídeo sobre reencarnação. A galera pediu. Tô dando o meu depoimento, tô dando o meu conhecimento. E é isso aí, meu irmão. Mais pra frente aí, a galera pede o vídeo. Se você quiser, radiestesia, numerologia. Igual eu falei, vou falar sobre numerologia. Minha esposa ela tá se formando em astrologia e vai ter assunto para dar e vender aí. Então, esse aí é o meu depoimento sobre a reencarnação. Para mim, ela existe. Se para você não existe, respeito o seu conhecimento, né, o seu entendimento até agora. Não é que tá errado. Cada um tem um certo conhecimento, um certo nível. De acordo com o que você vai atingir um certo conhecimento, você vai deixando aquele velho e o conhecimento vai surgindo um novo. Entendeu? E assim vai. Antigamente o mundo, e você ia lá e você caía. Depois descobriram que o mundo era redondo. Agora eles estão provando que o mundo é um círculo, que a Terra é plana. Entendeu? Estão descobrindo uma outra verdade, que eu vou falar um vídeo sobre esse da Terra plana aí que tá bombando. E eu vou meter um vídeo desse da Terra plana aí para falar para você sobre isso. É um assunto para outro tempo. Então, é isso aí. Tem muita discussão no mundo. E é isso aí, galera. Eu vou encerrando por aqui. Reencarnação, Patrick Smith. Solte o like, se inscreva no canal que eu vou soltar todo o conhecimento que eu tenho de 13 e 14 anos de pesquisa. Valeu?
Muito abraço, axé forte. Fui!